Salve, salve, meu amigo baesiano de Humanas 360 de todo o Brasil. Muito boa noite, eu sou Eduardo Baeza, ao meu lado, professor Vareta, ao meu outro lado, professor Walter. Só que eu não coloquei professor antes de mim, né? Porque eu sou um cara mais humilde do que esses caras aqui que querem fazer valer o título e o diploma que eles tiveram nas universidades federais desse país. Mas tudo bem, estamos todo mundo junto aqui. Nesta super live de hoje, a primeira depois daquela sequência de Dissecando Enem, onde nós vamos trabalhar a primeira parte da industrialização do Brasil, de Vargas até o neoliberalismo. Para tanto, já chamo aqui para o meu boa noite inicial, professor Bruno Vareta, professor Walter Paes, fiquem muito à vontade, mas não muito, tá? Continuem vestidos, por favor. Afinal, tá gelado, tá frio, então é melhor ficar de roupa, né? Mas, boa noite, pessoal, boa noite, pessoal que nos acompanha, pessoal que está aí acompanhando a live. Primeira parte aí desse grande recorte histórico, né? Sociológico, né? Geopolítico do Brasil, que não cai no vestibular, despenca em todos os vestibulares do Brasil. É amizade. Esse é um tema que não tem como não cair. Não tem como não cair. Você vai prestar prova e ele vai estar lá. Então, a gente pensou aqui em fazer uma coisa usando o que a gente tem de melhor, que é a professora de todas as áreas, e trazer um enfoque que é muito legal para quem presta o Enem, porque saem muitas questões interdisciplinares esse tema, né? Trazer um enfoque aí da história com o Baez, da geografia com professor Preto, que é botar aquela banca de professor, porque você tem de título para poder garantir, né? E com o meu amigo Walter Paes. Tá certo, mas, Vareta, tem material para a galera? Isso é importante, rapaziada. Preparamos algumas questões sobre esse tema que caíram nos últimos vestibulares e tá no gatilho para vocês. Você vai assistir a aula e vai poder trabalhar com questões vestibulares. E para conseguir as questões, tem que dar uma força para o nosso Instagram do Humanas 360. Ele tá passando aqui embaixo, tá passando aqui, Baizão? Tá passando aí embaixo. Se você entrar no Instagram do Humanas 360 e falar no direct, ei, cadê meu material? Eu vou entrar lá, vou pegar seu e-mail e vou mandar no seu e-mail com uma dedicatória exclusiva para você esse material. E quem sabe mais eu te mando um bônus. Um bônus? Seria a foto de você correndo? Não, eu estou pensando em mandar um e-book que eu tenho com os gráficos de todas as matérias, todas as disciplinas, com o que mais caiu no Enem nos últimos 5 anos, totalmente detalhado. Cara, eu vendia isso por R$15 e para quem entrar no Humanas 360 e chamar no direct, eu vou mandar de graça. Exatamente, olha aí, super presentão para você. E aproveitando aquele papo de blogueirinho, né? Você que está nos assistindo aqui, muitos de vocês estão nos assistindo pelo História com Baez. Você, além de assistir ali, se você ainda não é inscrito, se inscreve, mas também dá uma moral para a gente no canal que a gente está começando. Vai lá no Humanas 360, que é outro canal que está transmitindo, e se inscreve lá no canal, compartilha o vídeo, deixa um like. É muito importante você deixar um like, sabe por quê? Não é para massagear o nosso ego, ele já é suficientemente inflado, porque nós somos professores de cursinho. É para que você, na realidade, quando você deixa um like, ou até um dislike, não tem problema, mas quando você deixa um like, o YouTube entende que o material que está sendo veiculado é importante e relevante e começa a oferecer esse material para as outras pessoas. Então, deixa o seu like aí, não custa nada, emagrece, low carb e traz o amor perdido de volta para você, certo ou não? Se não trouxer o amor perdido de volta para você, vai trazer informação. O que é tão bom, é muita informação. Você pode pagar de inteligente, né? Depois. Trazer o amor ou levar os quilos a mais? Então, o que você prefere? Responde aí no chat. Você prefere que o seu like traga o seu amor de volta ou leve seus quilos a mais? É o momento de você responder isso aí no chat. Tá bom? Muito bem, vamos começar? Bora! Quem comanda? Quem comanda é o Vareta. Vareta que deu a ideia, então ele que comanda o processo. Vamos lá, Vareta. Vamos lá. A ideia dessa live, a gente teve a ideia um dia conversando com o Baez e depois crescemos essa ideia, era fazer um retrospecto de todo o período da industrialização brasileira
trazendo aí desde a importância do café, o que aconteceu durante todo o período Vargas, passar depois pelo JK, pelos militares e chegar no neoliberalismo. Eu acho que, para começar, a melhor coisa que a gente podia falar é para o Baez, nosso professor de História, trazer um pouquinho desses antecedentes da industrialização, como que foi aí fazer uma breve retrospectiva. Eu sei que ele tem uma aula que fala muito sobre isso no próprio canal dele, mas trazer uma breve retrospectiva para a gente poder entrar na industrialização propriamente dita aí a partir da década de 30 com mais força. Mas é necessária essa retrospectiva. Então começa você daí, Baez. Ok, gente. Então vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho rapidamente sobre essa coisa que é um tanto quanto complicada na história recente do Brasil, que é a industrialização. Porque, afinal de contas, a nossa origem não é de um país industrializado. A nossa origem e o nosso cenário está mais vinculado ao momento de um país, de uma nação que cresceu sobre a égide de uma agroexportação, de uma estrutura mais agrícola do que uma estrutura industrial, isso devido à sua própria estrutura colonial. No primeiro momento, já no advento da Revolução Industrial, lá no começo da Revolução Industrial, você tem uma primeira tentativa, ou primeiro lampejo por parte do governo colonial, quando Dom João VI, apenas e tão somente para canetar, resolveu dar o alvará de liberdade industrial em 1808, que não serviu para absolutamente nada, só para dizer que tinha. Há um surto industrial no século XIX, indireto, né, porque você tem a tarifa Alves Branco, e a tarifa Alves Branco, ela indiretamente gerou um surto industrial, porque ela não existia para isso. A tarifa Alves Branco, que elevou a taxa dos produtos importados, ela foi determinante, num primeiro momento, para aumentar a arrecadação do Império, e não necessariamente para uma industrialização. Aí temos a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, após a Guerra do Paraguai, o Exército ele surge como essa voz que começa a exigir uma maior modernização, porque a Guerra do Paraguai, rapidamente aqui passando, ela se tornou uma guerra, era uma guerra estilo guerra total, e da dependência já muito grande de aspectos ligados à industrialização ali você vai ter. E o Exército volta da guerra tendo a certeza que, se não tivéssemos um processo industrial, uma indústria para a guerra mais desenvolvida, não teríamos condições de um outro conflito como aquele. Então, os militares passam a ser os grandes agentes defensores de uma industrialização mais efetiva no Brasil. Adentramos a República, um surto industrial na Primeira Guerra Mundial, e chegamos finalmente aí ao contexto da Era Vargas. Durante a Era Vargas, primeiramente, Vargas vai incentivar a importação de maquinário dos Estados Unidos, das nações europeias que estavam falidas devido à crise de 29, gerando, então, um processo de industrialização de substituição, tal qual aconteceu no início do século XX, no início da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, a partir da década de 40, Vargas vai ser o agente, o Estado varguista será o agente do desenvolvimento industrial, com a implantação da CSN, com a implantação da Companhia Vale do Rio Doce. E aí a gente vai desenvolver isso, porque chegamos no ponto que nós queríamos. Mas é importante lembrar, para eu fechar essa minha fala inicial, o seguinte: a Era Vargas, ela marca o momento da transição estrutural brasileira. Saímos, a partir da Era Vargas, da década de 30, de um passado, de uma herança colonial muito arraigada, muito ligada ao ruralismo, e a partir da Era Vargas se fortalece o modelo urbano. Saímos de um modelo agrário para um modelo industrial. Isso é importante. E a Era Vargas, ela inicia um grande período de desenvolvimento econômico no Brasil, que vai durar 50 anos, dividido em 2 blocos de 25. O primeiro bloco vai de 30 a 55, e esse crescimento é feito mediante o que nós chamamos de poupança interna, recursos internos e economia crescendo de forma gradativa sem dar grandes saltos. A partir de 55, recursos externos, empréstimos e economia dando verdadeiros saltos de desenvolvimento de forma extremamente desigual. E nesse meio tempo todo, eu não posso esquecer do seguinte: lá no século XIX, o grande momento de desenvolvimento industrial vai se dar com a cafeicultura. No final da cafeicultura, os recursos da cafeicultura permitiram também um desenvolvimento pontual na indústria, no que nós chamamos de modernização conservadora, porque ali haverá uma modernização no século XIX
voltada para a cafeicultura, tá? Então, esse é o nosso quadro de movimento industrial. Um país com um forte passado agrário que, a partir da década de 30, começa a romper com esse passado e buscar uma nova realidade. Certo, camaradas? Salve, salve! The Flash, hein? Isso aqui é uma aula de 3 horas, tá? O Eduardo fez um breve recorte aí, né, dessa cronologia histórica do Brasil, que, lógico, é muito mais densa, né? Mas o Eduardo tocou todos os principais pontos de desenvolvimento do Brasil quando nós podemos, né, pensar na questão industrial. E essa análise, né, ela é interessante porque, concomitantemente a isso, a gente também tem um processo de desenvolvimento muito intenso da sociedade brasileira. Então, o Eduardo voltou aos antecedentes, falou um pouco sobre a questão das pessoas, né, do século XIX em si, e o século XIX é um século que começa de uma forma extremamente, né, ruralista, extremamente, né, vinculada às tradições, né, coloniais, e a gente passa já, no final do século XIX, por um processo de início da industrialização, de um surto da cafeicultura, e essa sociedade que era mais rudimentar passa a ser uma sociedade, né, mais polarizada e mais fragmentada. Então, você vai ter ainda essa antiga aristocracia rural, e a gente começa a ter uma nova aristocracia rural, nós começamos a ter uma classe média, influência, né, dos imigrantes aqui no Brasil. Tudo isso estrutura, né, a nossa sociedade brasileira para o século XX. O Eduardo tocou também no ponto, é muito interessante, que é essa tomada do exército, né, no Brasil. Então, quem promove a proclamação da República no Brasil é o Exército. Então, em 1889, a gente vai ter Marechal Deodoro da Fonseca, meio a contragosto, mas ele na frente, né, ele como líder, mas o Exército impulsionando o Marechal Deodoro da Fonseca para proclamar a República no Brasil. E essa proclamação da República ela está em consonância com uma teoria sociológica, que é a teoria sociológica do positivismo. Então, muitos alunos falam assim, nossa, Walter, quando você está dando positivismo, você fala, né, qual é o lema do positivismo? Amor, ordem e progresso. Mas ordem e progresso está na bandeira. Sim, está na bandeira por quê? Esse positivismo, teoria sociológica desenvolvida na Europa, ele penetra no exército durante a Guerra do Paraguai e faz com que o exército, né, pense que a melhor forma do Brasil se organizar como um país moderno não é mais o Brasil dentro de uma monarquia, e sim do novo regime, como a Europa tinha adotado, e esse novo regime, a República. Então, a partir daí, a gente vai ter a implementação de políticas positivistas, e essas políticas são políticas de incentivo ao desenvolvimento nacional. Lógico que esse incentivo de desenvolvimento nacional, como projeto nacional, só vai vir com Vargas. Porque nós tivemos surtos no século XIX, surtos, né, no século XX, mas com Vargas a gente vai ter a construção de um projeto nacional. Já no século XX a gente vai ter pelo menos 2 cidades aqui no Brasil que vão ter uma quantidade de indústrias razoavelmente grande, que é o caso de São Paulo, e aí muito em decorrência do café, e é o caso também do Rio de Janeiro. Então, se você pegar, né, o êxodo rural, devido ao processo de mecanização da terra, melhora, né, no processo de extração do café, e também, né, os imigrantes buscando novas oportunidades nas cidades, porque são cidades novas, são cidades que ofereciam essa oportunidade, né, esses imigrantes vão se inserir nessas indústrias, e a gente começa a ter um corpo operário a partir do começo do século XX. Esse corpo operário é muito importante, porque ele forma uma nova classe social, que é o proletariado brasileiro. E o proletariado brasileiro do começo do século XIX é um proletariado formado majoritariamente por migrantes, tá? Então, isso faz com que esse proletariado ele se insira, né, na indústria dessas 2 cidades, e essa inserção vai ser muito peculiar, porque esses operários que eram imigrantes europeus, eles vão se inserir num esquema laboral aqui no Brasil, que é um esquema muito associado ao século XVIII e ao início do século XIX da Europa, que é um trabalho extremamente maçante, um trabalho, né,
né? É um trabalho que vai extrair de forma brutal a mais-valia, né, durante as horas de trabalho. Mais-valia é aquele conceito do Titio Marx, né? O pessoal tem meio o rebuliço quando escuta Karl Marx, né? O pessoal está falando que eu não paro de falar por causa do Marx, mas é uma grande realidade, é um grande crítico social, e vale para o Brasil, porque no início do século XX começa um processo de formação de conglomerados de operários para lutar por melhores condições de trabalho, sabendo que no Brasil a formação de sindicatos era proibida. Então, esses funcionários, né, eles começam a se agrupar em sociedades diversas, sociedades de mútuo socorro. Acho que se você na sua cidade, né, tem uma colônia italiana, né, você vai saber o que é uma sociedade de mútuo socorro. Na verdade, é um centro, né, era um centro de reunião entre os operários, e esse centro de reunião, ele oferecia, por exemplo, plano de saúde, oferecia plano dentário, com o pagamento de uma taxa, e até mesmo, entre aspas, um seguro-desemprego, para o momento em que não existia nenhum tipo de estabilidade do emprego. Então, essa é a evolução que a gente vai ter. Olhando para a sociedade brasileira, né, a década de 30 é muito importante porque é a primeira década da sociologia brasileira, onde a gente vai ter, né, pensadores como Gilberto Freire, que escreveu Casagrande Senzala, nós vamos ter Sérgio Buarque de Holanda, que vai escrever Raízes do Brasil, e Caio Prado Júnior, tá? Então, só para a gente entender esse aspecto social da construção da sociedade brasileira, da transição do século XIX para o começo do século XX. Certo, Vareta? Pode deixar que não vai precisar colocar a costela no bafo, não. É com você, meu camarada. Eu já estava indo preparar um carneiro no buraco, já cavar o buraco já, para fazer tudo certinho, deixar no jeito, tá? Vai lá, Varetão. Vareta tá sem áudio. Agora temos áudio. Depois dessa contextualização toda, eu quero trazer para a gente puxar mais para a industrialização e falar um pouco sobre o café, né? O Bahia citou a cafeicultura, e a cafeicultura foi muito importante, tanto economicamente quanto politicamente para o Brasil. Os cafeicultores governaram o Brasil durante um bom tempo, mas eles começam a perder força com a crise de 29, os impactos econômicos da crise de 29, e com a entrada do Vargas, a gente vai ter aquela mudança para um Estado industrial, uma visão mais urbana industrial. Só que eu queria ressaltar que a cafeicultura trouxe três elementos que eu já vi aparecer em algumas questões extremamente importantes, que você não pode pensar em industrialização sem pensar nelas. Primeira coisa, imagina, irmão, que você quer fazer uma indústria. Qual que é a primeira coisa que você precisa ter para conseguir fazer uma indústria? É dinheiro. Quem eram as pessoas que tinham acumulado capital ao longo das últimas décadas e tinham a possibilidade de diversificar seus investimentos investindo na indústria? Eram os cafeicultores. Então, a gente não pode esquecer que aquele capital acumulado com o café, parte dele vai ser direcionado para a indústria. Isso é extremamente importante. Ao mesmo tempo, a cafeicultura foi extremamente importante ali de 1890, 1888 em diante, para atrair imigrantes para o Brasil. Muitos imigrantes que chegaram para trabalhar no café vão ser reincorporados à cafeicultura, vão ser incorporados depois à industrialização. E vão trazer, inclusive, as ideias do sindicalismo, do anarquismo, vindo lá da Europa. Além do capital financeiro e dos imigrantes, vamos lembrar que todo o processo toda a infraestrutura de transporte ferroviário criada no Brasil, ela foi criada como uma infraestrutura de agroexportação. Então, até hoje nós temos o que a gente chama de transporte pontual no transporte ferroviário, que ele vai de um ponto de produção até um porto para escoar essa mercadoria. E isso é muito forte na cafeicultura. Quando a gente começa a se industrializar, a industrialização vai utilizar esses meios de transporte. Então, de certa forma, o capital, os imigrantes e as ferrovias são alguns antecedentes trazidos pelo café que vão posicionar, principalmente o estado de São Paulo, a se tornar esse estado industrial. Então, esses três pré-requisitos vindos da cafeicultura são extremamente importantes. E vamos lembrar que isso estava concentrado em São Paulo. Então,
a mão de obra, o capital, o mercado consumidor, por quantidade de habitantes. E isso vai fazer com que a gente tenha uma industrialização muito concentrada em São Paulo, e esse processo não seja um processo nacional, seja um processo aqui, você pode falar no máximo da região sudeste, mas muito concentrado no estado de São Paulo. Que com a entrada do Vargas, como já o Baís disse, nós teremos uma industrialização por substituição de importações. Eu gosto muito desse nome, industrialização por substituição de importações, que ele é um nome autoexplicativo. A ideia era produzir no mercado nacional, produzir dentro do Brasil, produtos que comprávamos importados da Europa e Estados Unidos. É um tipo de industrialização voltada para o mercado interno. Ah, mas Vareta, tem outra forma de industrializar? Tem. Quando você começa a entender a industrialização da China, e a industrialização da China pós-anos 80, e principalmente dos tigres asiáticos, eles fazem o que a gente chama de plataformas de exportação. É um modelo de industrialização voltado para o mercado externo. Aqui não. Aqui foi a substituição de importações, que vai vai ganhar força a partir de 1930 com Vargas, dando início a esse processo industrial. Eu vejo algumas pessoas falar que o processo industrial começa só para valer a partir da década de 40, quando vai começar a ter a siderurgia no Brasil, mas eu acho que as décadas de 30 já marca bastante esse processo. Outra coisa que eu gosto de falar é que eles chamam a industrialização brasileira, assim como os outros países da América Latina, de industrialização tardia. Tardia e dependente. Se a gente pegar todo o nosso processo de industrialização, ele está aí praticamente um século atrasado em relação à Europa. Então, quando você pegar uma questão falando de país de industrialização tardia, é uma questão temporal mesmo, e dependente. Por que a gente vai falar dependente? Querendo ou não, a gente vai depender de tecnologia estrangeira, de onde vinham os maquinários que eram utilizados na indústria brasileira. É uma industrialização dependente porque vamos pegar muita grana emprestada ao longo da história lá fora. Então, dependemos também de capital estrangeiro para empréstimos. Em certo momento, a partir principalmente do JK, nós vamos depender muito da chegada das transnacionais no Brasil. Então, dependemos também desse processo, dessas transnacionais. Querendo ou não, essa ideia de uma industrialização tardia e dependente marca toda a América Latina com muitos pontos de semelhança. Bom, começamos a Era Vargas, começamos um período urbano industrial, começamos o período já mais voltado para a urbanização. É legal você entender que todo esse processo industrial vai começar a fazer uma urbanização crescente no Brasil, e urbanização muda aspecto demográfico, urbanização muda as relações dos setores de produção e todas as atividades econômicas que vão surgir. Pessoal, a sorte de vocês é que vocês não olham o chat privado. Que vão surgir a partir daí. Pessoal, Baizão, você quer tocar aí mais um pouco da Era Vargas? Eu lembro que o Walter também queria fazer algumas críticas da Era Vargas, chegar na década de 40, começar a falar das transnacionais chegando no Brasil. Ok, eu falo da Era Vargas aqui, aí o Walter, que está preocupado com o São Paulo, que vai jogar daqui a pouco, né? Já está jogando o São Paulo, não? Hein, Walter? Não, acho que não, porque o meu filho porque meu filho não está gritando aqui do meu lado ainda. Daqui a pouco ele começa a gritar. Mas vamos falar da Era Vargas um pouquinho. É o seguinte, o contexto da Era Vargas e os seus primeiros anos aí, né, como eu disse anteriormente, eles estão vinculados, num primeiro momento, a uma indústria também de substituição de importações. Por quê? Porque você tem o cenário da crise gerada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, afetando toda a produção industrial naquele momento. Então, aqui no Brasil, o que vai acontecer? Chegada de Vargas ao poder, apoio da burguesia industrial. Para consolidar esse apoio, Vargas passa a incentivar a importação desse maquinário e o uso da capacidade ociosa. Opa, eu acho que caiu aqui a minha conta. Oi. Alô.
Retomamos a conexão aqui. Voltamos. Tivemos um pequeno problema de conexão, senhoras e senhores, mas vou retomar o raciocínio, né? Então, Vargas, ele inicia o seu governo incentivando a importação desses produtos e a produção por parte dessa burguesia industrial. O Walter está me lembrando aqui, o tal estado de compromisso, né? Esse estado de compromisso no qual entra essa burguesia industrial. E a partir da década de 40, com uma industrialização um pouquinho mais desenvolvida, nós estamos já no cenário da Segunda Guerra Mundial. E aí a política do Vargas vai ser uma política extremamente pragmática, né? Vale lembrar que grande parte do ministério de Getúlio Vargas, os ministros varguistas, eram simpatizantes do nazismo, vejam só vocês. Outro ponto importante nesse período aí, da década de 30 até a década de 40, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, dos aspectos da política industrial e de exportação de Getúlio é justamente o fato dele ser importunado constantemente pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por ser o principal fornecedor de pneumáticos, de pneus para a Alemanha nazista. Lá na região norte da África, onde atuou o Africa Corps, ok? O Africa Corps, eles eram todos equipados com pneus made in Brasil, indústria brasileira. Então, você note que não havia, sim, uma simpatia do governo Vargas pelo nazismo. Aí você tem todo o pragmatismo da questão de quem vai financiar a indústria de base no Brasil, siderurgia e metalurgia, e entra toda aquela discussão, né, se foi afundado por um submarino alemão, os navios brasileiros ou americanos, sabe-se pelos dois, mas acenando, então, com o capitão norte-americano, da Exim Bank, para o financiamento da Companhia Vale do Rio Doce e da CSN. Associado a isso, há também toda a política de boa vizinhança dos Estados Unidos, introduzindo no Brasil também os valores do American Way of Life. Esse é o salseiro da era Vargas. O Walter quer trocar uma ideia sobre a questão política nesse contexto. Walter, manda bala, agora é com você. Salve, salve! O Vargas é um cara bem interessante, também gosto bastante de falar sobre ele, né? Mas eu não gosto de enaltecê-lo só, não. Eu gosto também de trazer os pormenores, né, do Vargas, como o Eduardo também mencionou. Então, o Vargas, ele foi um excelente administrador. O Vargas, com o estado de compromisso, ele conseguiu trazer uma paz, né, para o Brasil, que não era alcançada já há algumas décadas, né? O Vargas traz para o lado dele tanto a nova burguesia, como ele vai trazer também a antiga aristocracia rural, ele consegue puxar para o lado dele também o BOC, né, o Bloco Operário Camponês. Então, essas habilidades políticas, elas são, assim, inquestionáveis do Vargas. Mas, por um outro lado, como o Eduardo disse, a construção e convicção política do Vargas, ela era muito mais alinhada ao eixo, né, do que propriamente aos países da aliança, né, dos Estados Unidos, né, a França ou mesmo a Inglaterra. Então ele tinha, né, uma propensão aos ideais, principalmente fascistas. E quando o Vargas, né, ele governa de 30 a 34 sem Constituição, então é um período inconstitucional, é um período de equilíbrio, é um período de tentativa de trazer para o lado dele todos esses setores, e ele consegue. Ele enfrenta uma revolução, que é a Revolução Revolução Constitucionalista de 1932 aqui em São Paulo. Logo após, ele vai chamar uma Assembleia Constituinte, construir uma Constituição e vai governar o Brasil constitucionalmente por mais 3 anos. Nesse período, ele abre, né, a possibilidade de liberdade política no Brasil. E a gente vai ver, né, de um lado, né, a Aliança Nacional Libertadora, com o Luiz Carlos Prestes, que foi um cara que ajudou ele, né, na tomada do poder, e do outro lado, né, ele vai ter a formação do AIB, né, da Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, que ele, Vargas, gostava muito das ideias. Então, para o Plínio Salgado, né, ele constrói um partido de enaltecimento do nacionalismo, de construção das ideias, né, de um Brasil forte, da unificação, né, das regiões brasileiras, tanto que o símbolo do AIB é o símbolo da somatória. Então,
o Vargas, ele tem essa áurea, né, de ser o pai dos pobres, ter ajudado muita gente, mas se ele foi o pai dos pobres, ele foi a mãe dos ricos, né? Então, também temos que pensar nesse outro viés. E, além disso, as convicções políticas do Vargas, elas são muito demonstradas a partir de 1937 com o seu Estado Novo. E como o Vareta falou, né, tentando amarrar as falas dos meus amigos, como o Vareta comentou, esse processo de formação da indústria de base brasileira, eu sempre falo que a indústria de base ela é formada por 3 setores. Ela é formada pelo setor da energia, e o Vargas vai construir a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Ela é formada pela siderurgia, e aí o que o Eduardo falou é fundamental, entrada de dinheiro norte-americano, compra da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né, porque o Vargas tinha muito mais convicções políticas para lutar do lado do Hitler e do Mussolini do que necessariamente dos Estados Unidos. Mas, enfim, a questão do submarino, que também a gente não vai entrar nesse imbróglio, né? Mas o Vargas vai lutar do lado dos Estados Unidos e vai conseguir esse financiamento para a construção da CSN. O que falta aí para a formação da indústria de base é a mineração. E a Companhia Vale do Rio Doce foi uma companhia pseudo-financiada pelo governo, mas foi uma companhia que estatizou muitas companhias mineradoras particulares que o próprio Vargas incentivou a vir para o Brasil a partir de 1930. Dentre, né, um dos grandes investidores dessas companhias vai aparecer um norte-americano, um empresário norte-americano que veio de uma família muito abastada, ganhou também muito dinheiro aqui, mas ele perdeu todas as suas empresas para a estatização do Vargas, que é o Percival Farquhar. Depois dei uma procurada sobre essa personagem, muito interessante. E o Vargas vai nacionalizar boa parte das mineradoras que existiam no Brasil, que eram privadas, vai nacionalizar, vai formar o grande conglomerado das mineradoras, que nós vamos chamar de Companhia Vale do Rio Doce. Então, queria trazer, né, para vocês também esse outro lado do Vargas, talvez o lado mais real, né, da sua forma de ação política. Da sua truculência em relação às opiniões contrárias à opinião dele, da censura, da polícia secreta brasileira, né? Então, tudo isso aconteceu no Brasil, do estabelecimento da pena de morte. Então, o Brasil passou também por uma situação muito complicada, principalmente a partir de 1937. Tivemos alguns ganhos, como a CLT, por exemplo, mas tivemos alguns retrocessos, tá? Bom, vou deixar agora para o Eduardo, né, introduzir para vocês a República Populista, que é o momento em que Vargas sai exatamente pela impossibilidade da continuação do seu governo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Pode ser? Então vai lá, Varetinha, manda bala. Eu só queria fazer um comentário que tem essa parte que você falou muito bem sobre essa ideia das estatais, né? Mas eu acho muito legal a gente entender que a partir de agora do Vargas, que é uma visão realmente nacionalista, que vai querer controlar isso, e essas estatais são do que a gente chama de setores de base. É legal entender que sem as indústrias de base é muito difícil que as indústrias de bens de consumo durável consigam instalar no Brasil, porque até a criação dessas estatais, a gente tinha só o que a gente chama de bens não duráveis, a indústria têxtil, alimentícia. Então, a importância dessas indústrias de base para possibilitar um outro passo do desenvolvimento industrial brasileiro. E você vai começar, então, a partir do governo dele, um forte investimento estatal na indústria, que vai durar aí até os militares. E fazer uma contraposição não, mas fazer um paralelo com o que acontece em toda a América Latina. Se você pegar a industrialização do México, da Argentina, é muito similar. Começa com a substituição de importação, depois vai ter uma forte atuação do Estado, para depois uma chegada das transnacionais. Como posso falar? Essa receitinha latino-americana de industrialização. Vai daí, Baez, eu quem tem atravessando falando agora, vai você, começando a falar da República Populista. Você está com o som fechado, Baez. Oh, meu Deus do céu, pronto. Som aberto agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar
O conceito aí da nossa live, ela vai ter duas partes, né? A gente vai até o neoliberalismo. Hoje, a gente só vai fechar esse ponto da década de 60 e 70, tá? Desculpa, da década de 40 e 50, né? E voltamos na semana que vem para completar isso com o período aí militar e o contexto que a gente chega na chamada era atual, tá? Então, logo após o fim da era Vargas, que foi até 1945, o Brasil entra na chamada democracia populista. E eu vou me focar exclusivamente na questão econômica, tá? Não vou entrar nos aspectos políticos, deixaremos isso para um outro momento. Nesse contexto pós-Vargas, de 45 até 64, haverá um embate de dois modelos econômicos. De um lado, o nacional desenvolvimentismo, que é a marca de Vargas, que vai ser profundamente influente, que está presente até os dias atuais, muitos disso. E, do outro lado, o liberalismo econômico, de abertura ao capital estrangeiro e da chegada de empresas internacionais dentro da estrutura brasileira, competindo com as nacionais. Esse modelo liberal, ele era chamado pelos nacionais desenvolvimentistas de entreguismo. Por quê? Porque na visão do nacional desenvolvimentista, quem abre a economia para o estrangeiro está entregando as nossas riquezas para o estrangeiro poder se esbaldar. Interessante que esse discurso, ele voltou a ser muito utilizado nos últimos anos no Brasil também. Nós temos uma herança econômica muito clara, principalmente por conta do varguismo, de que o Estado tem que ser o grande agente do desenvolvimento e tudo aquilo que estiver fora do Estado não é bom. Sabe quem falava isso? Tudo no Estado, nada fora do Estado? Pois é, isso é fascismo, gente. Benito Mussolini falava isso. E, sem a gente perceber, nós ficamos engedrados por esta ideia. Pois bem, nesse período que vai aí até o final da década de 60, nós temos aí uma retomada no segundo governo Vargas do nacional desenvolvimentismo, com a fundação da Petrobras, da Eletrobras, os embates com o capital estrangeiro muito forte. E a grande marca vai ser justamente a sacada que JK teve, que foi de conseguir mesclar os elementos do nacional desenvolvimentismo com os elementos do liberalismo econômico. E o Vareta explica isso muito bem em 3 aspectos que eu vou pedir para ele fazer isso, para a gente poder encerrar a conversa de hoje. Vai lá, Vareta. Vamos lá. Cara, eu particularmente acho que o que o JK fez foi algo muito interessante, porque ele, para mim, é o símbolo do nacional desenvolvimentismo brasileiro. Tem alguém com o microfone escapando aí. E ele vai fazer a junção e a atuação de 3 fontes de investimento que vão se entrelaçar e vão proporcionar para o Brasil um crescimento e uma modernização econômica. Quando você pensar, partindo pelo JK, e isso vai transcender os militares depois, eu quero que você pense que cada fonte de investimento tinha a sua função. É muito legal você ver o seguinte: o Estado tinha a função de investir em infraestrutura e indústrias de base, certo? Infraestrutura e indústrias de base. Mas, Vareta, o que eu penso quando eu pensar em infraestrutura para a indústria? Pensa principalmente em energia e transporte, certo? Fazia parte lá do plano de metas do nosso querido JK. Então, o Estado tinha a função de garantir infraestrutura, garantir indústria de base. Para quê? Para que viesse as transnacionais, para que chegassem as empresas estrangeiras. Quem eram as transnacionais? Eram as grandes empresas. Sabe aquela empresa que o capital nacional não tinha cacife para fazer, tipo uma montadora de automóveis? Eu vou usar os automóveis, que é justamente o símbolo do JK. A elite brasileira não tinha capacidade de fazer isso, mas os estrangeiros tinham. Então, a indústria estrangeira vai ter a função de fazer o capital estrangeiro, essa grande indústria. E você vai ter uma terceira fonte de capital, que é o capital privado nacional, que ele vai fazer o que alguns gostam de chamar de indústria satélite.
Todo mundo já ouviu falar que no entorno de uma montadora de automóveis surgem várias pequenas indústrias de autopeças que vendem peças para essa indústria maior. E olha que legal, a estrangeira só veio porque tem infraestrutura. A estrangeira depende das brasileiras que estão no entorno para poder produzir, e a brasileira pequena depende da grande. De certa forma, elas se entrelaçam. E vai gerar, nesse período de JK, um processo de crescimento econômico. E eu gosto de falar não só de crescimento econômico, eu gosto de falar também de modernização econômica. Por quê? Vender mais café significava crescimento econômico. Atualmente, vender mais soja é crescimento econômico, mas não era modernização. Nesse período, o Brasil sai da sua indústria de bens de consumo durável, de base, e começa a trabalhar com a indústria de bens de consumo não durável. Nós estamos aqui na nossa crescente industrial. Então, eu gosto de falar que o JK trouxe para o Brasil modernização, crescimento econômico e modernização econômica. Mas ele trouxe um ponto ruim. Para atrair essas indústrias automobilísticas para cá, ele acabou priorizando o transporte rodoviário. E num país do tamanho do Brasil, você utilizar o transporte rodoviário, que é o mais custoso, que tem maior gasto energético de combustíveis fósseis, e vai ter também, consequentemente, o mais poluente, esse traço do rodoviarismo que surge com o JK, a gente carrega até hoje. O Brasil tem uma deficiência enorme no seu transporte rodoviário que começa nesse período JK. Esse período, então, acaba tendo coisas positivas e coisas negativas. Falando da parte econômica, também é um período de grande endividamento no Brasil. Eu, em aula, gosto de falar que o JK descobriu que o Brasil era pobre, por isso ele precisava de ajuda externa para se industrializar. E todo investimento que a gente começa a fazer aqui no Brasil tem muito a ver com o dinheiro pego nos empréstimos feitos com bancos estrangeiros. Só para fechar, para trazer o fechamento, eu gosto de fazer dois comentários. Um comentário que eu acho muito interessante é que o Brasil, várias vezes, o processo de crescimento e modernização está ligado a ditaduras. A gente tem um crescimento e modernização na era Vargas, crescimento e modernização com os militares. O JK é um pequeno período onde o crescimento e a modernização está ligado à democracia. Então, eu acho esse fato relevante para a história brasileira. E, como curiosidade, é quando culturalmente surge a Bossa Nova e o Brasilzão ganha o nosso primeiro título mundial de futebol. Depois dessa, eu acho que a gente fecha a nossa aula aqui com o JK e fazemos a próxima parte na semana que vem. Olha que bonitos meus amigos aí de volta. E por falar em futebol, campeão mundial, né? Tá na hora de acompanhar o tricampeão mundial. Trio de ataque, só no toque-toque na bola, no tic-tac do tempo, são 20 horas e 43 minutos nesse momento. Repita! 20 e 44, acabou de virar o relógio, completamos aí nossos 45 minutos de live. Primeiro tempo, fechamos, voltamos na terça que vem, nesse mesmo horário, para completar a industrialização do Brasil até o neoliberalismo, ok? Aconselho vocês, nesse meio tempo, a assistirem aqui no canal a entrevista que eu fiz com o Fernando Collor de Mello, algumas semanas atrás, onde você vai poder assistir como ele fala sobre o desmonte que ele fez do varguismo e a tentativa do neoliberalismo em 89. Ficou interessante, até quase que eu gostei muito dele, viu? Você até acredita, você até fica bem com ele, mas é muito simpática a entrevista, vale a pena. Vareta, Walter, grande abraço, a gente se vê na semana que vem, certo? Até mais, pessoal, e quem quiser os exercícios e ganhar um e-book de presente, vai lá no Instagram do Humanas 360 e manda um direct, eu vou lá responder depois e vou fazer. Mas tem que seguir, não adianta mandar o DM, tem que seguir, depois de seguir, aí a gente manda o DM, tem que seguir a gente lá. E também, não esquece de assinar, de entrar lá no canal do YouTube Humanas 360, clica lá também, segue a gente lá, dá essa moral pra gente, que a gente vai ficar muito feliz, você vai trazer seu amor de volta, vai mandar os seus quilos embora, e a gente caminha junto aí nessa semana. Grande abraço, meus camaradas e companheiros. Voltamos na semana que vem. Diga. Se você indicar um coleguinha, né? Trouxeram um coleguinha, vai indicando coleguinhas. Vai indicando.
Exatamente. A gente vai fazer uma oração por você. Entendeu? Isso, nos comprometemos a orar por você pelos próximos 30 dias, pelos seus pedidos de oração. Fique tranquilo. É verdade, é verdade mesmo, não estou brincando, não. Tá bom? Falou, rapaziada. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.